Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais. Fazendo a leitura do livro Palavras de Vida Eterna, hoje chegamos no capítulo 6, No Rumo do Amanhã. Faz referência ao Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 36. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Jesus. Lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito. Diariamente retiram-se da terra criaturas cujo passo se imobiliza nos angustiosos tormentos da frustração. Estendem os braços para o ouro que amontoaram, contudo, esse ouro apenas lhes assegura o mausoléu em que lhes aguardam as cinzas. Alongam a lembrança para o nome em que se ilustraram nos eventos humanos, todavia, quase sempre a fulguração pessoal de que se viram objeto apenas lhes acorda o coração para a dor do arrependimento tardio. Contemplam o campo de luta em que desenvolveram transitório domínio, mas não enxergam senão a poeira da desilusão que lhes soterra os sonhos mortos. Sim, em verdade, passaram no mundo em carros de triunfo na política, na fortuna, na ciência, na religião, no poder. No entanto, incapazes do verdadeiro serviço aos semelhantes, enganaram tão somente a si próprios, no culto ao egoísmo e ao orgulho, à intemperância e à vaidade que lhes devastaram a vida. E despertaram, além da morte, sem recolher a renovadora luz. Recorda os que padecem na derrota de si mesmos, depois de se acreditarem vencedores, dos que choram as horas perdidas, e procura, enquanto é hoje, enriquecer o próprio espírito para o amanhã que te aguarda, porque, consoante o ensino do Senhor, nada vale reter por fora o esplendor de todos os impérios do mundo, conservando a treva por dentro do coração. No rumo do amanhã. Capítulo 6. Eu peguei esse trecho aqui de Marcos, além do 8:36, né? Eu não peguei só ali. Com efeito, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida. Eu estiquei um pouquinho e fui do 34 até o 38, que ele diz assim: Então Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida para perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim, da boa notícia vai salvá-la. Com efeito, que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? Que é que um homem poderia dar em troca da própria vida? Se ele se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Eu peguei esse trecho maior, é lindo, é magnífico, mas aqui eu tenho que separar, porque lições adiantes nós vamos ler outros trechos que vão explicar tudo isso. Eu só peguei tudo isso para dar o contexto dessa fala que Jesus passou através de Marcos e que aproveitaria o homem ganhar tudo o mundo e perder sua alma. Aqui é aquilo que a gente sempre fala, é a descompensação, é o desequilíbrio, não é verdade? O que adianta a gente viver, penso, só de um lado? O que adianta eu viver só pelo lado material, se tudo que é matéria eu nada levo? Essa é sempre a reflexão que a gente tem que ter. É claro, a gente não está falando aqui com o intuito de falar assim, abra mão de tudo, disponha de tudo que você tem. Não é essa a reflexão. Os extremos não são sadios. Os extremos não são sadios. Por quê? Eu estou longe do equilíbrio. Qual é o equilíbrio? É a condição que eu me coloco perante essas coisas que me circundam. Se através do meu trabalho eu consigo uma casa confortável, um carro melhor, uma condição de vida favorável, perfeitamente. Isso me coloca numa posição que eu posso melhorar menos aquele que não tem uma condição favorável, tem esse sentido de reflexão e percepção. Essa é a interpretação que a gente tem que fazer. Não adianta ficar condenando, ele tem condição, ele tem vários carros, mas o outro não tem carro. Calma.
Qual é a atitude que ele pode fazer? Muitas das vezes a gente não sabe. Ele não dá o préstimo dele, ou seja, ele não faz o bem dele através do carro que ele tem, mas ele compartilha o tempo numa casa de caridade, ele faz alguma outra caridade de forma financeira, num lar beneficente, ele ajuda com o tempo que ele tem indo lá evangelizar criança, por exemplo, com a disposição e boa vontade. Então é isso que a gente tem que ver no contexto, não adianta ficar... E aqui o que ele está falando? A gente está julgando. Aqui o que ele está falando? O único interesse nosso, muitas vezes se fechar as coisas. É como tem naquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que ele relata também, que também está na Bíblia, no Novo Testamento, daquela criatura que vendo os seus grãos, a sua colheita cada vez maior, o que ele fez? Celeiros cada vez maiores. E aí Jesus naquela passagem ele ensina o quê? Tolo, ainda essa noite lhe pedirão a vida, e para quem vai ficar os bens? Então essa é a interpretação. Aquilo que eu possuo, aquilo que eu tenho de material, aquilo fica aqui, aquilo não me acompanha, a gente já sabe. Quantos de nós não falamos naquelas frases? Caixão não tem gaveta, não é verdade? Então por que você não leva nada? Agora, o que você é, o que você foi, no sentido de atitude, como vimos na semana passada, falando da fé sem obras, isso a gente leva. Aquele ato caridoso que eu fiz, isso eu levo como benefício para mim mesmo, da caridade que eu fiz para o próximo. Lembra na lição 81 do Espírito da Verdade, a história de um pão, onde narrava o quê? Que Barsabás, que era aquele rei poderoso, tinha um monte de súditos aos seus pés, vários empregados, mas que quando ele morreu, o que ele viu? O que ele pedia para voltar, desesperado para voltar lá para o seu reinado? E ele viu o quê? Todos falando mal dele. Quando falavam dele, falavam mal, criticavam ele. E aí, nesse murmúrio que ele vive, nessa lamentação de desgosto, de tempo perdido, como o texto diz, de tempo perdido, de arrependido, de não ter feito nada de bom, de útil, um benfeitor amigo lhe aparece e lhe diz que uma vez, há 32 anos, ele havia concedido um pão a uma criatura que sentia fome. Um pão que ele concedeu. Então, ou seja, aquela caridade que ele fez, aquela bondade que ele fez, ficou marcado para ele. Ficou escriturado nas bênçãos divinas, aquela boa vontade que ele teve. E aquilo lhe ajudou, porque aquilo foi a condição que lhe deu de retornar à terra como filho daquele que lhe havia dado o pão. Por quê? Porque ele sentiu a dor do outro, ele entendeu o quanto o outro sofria. Então essa é a percepção, é passar por aqui não só amealhando as coisas, não só juntando os tesouros da terra, mas também os tesouros do céu. Mas de que forma? O quanto eu dediquei para fazer o bem. O quanto, se eu não tinha tempo, mas se eu tinha condição financeira. Se eu não tinha condição financeira, mas se eu tinha tempo. Se eu não tinha tempo, eu tinha alguma outra maneira, um carro para ajudar, para levar sopa, para doar mantimento, para doar roupa. A atitude caritativa num centro espírita, numa sinagoga, numa igreja, onde quer que seja. Por quê? Fome, frio, sede, não tem religião. Não é verdade? Todos nós podemos sentir. Então é nesse sentido, o que eu estou fazendo de bem pelo próximo? O que eu posso fazer de bem? E a vida, como ensinava Chico, não requer grandes mudanças de nossa parte, não quer que a gente vire o mundo do avesso, não quer que gire o mundo ao contrário, para falar, olha, eu fiz alguma coisa. Não, olha aí a história de um pão lá no Espírito da Verdade, a história de Barsabás. Um pão que ele concedeu, uma atitude dele que saciou a fome daquele que estava passando mal. E quantos de nós não podemos ser, como eu sempre falo aqui, um ombro amigo, o lenço que enxuga as lágrimas no momento da dor, onde palavras não são cabidas, porque muitas das vezes a dor do outro é gigantesca e a gente não tem uma palavra que vá confortar, e muitas das vezes o silêncio, só de saber que estamos juntos da nossa presença, é o suficiente para satisfazer um pouco de paz, um pouco de esperança na vida do outro, não é verdade? Que sentido de tudo ter se o conteúdo é vazio? Não é verdade? Eu tenho ânsia por um carro novo, por um smartphone novo, por uma casa, mas quanto tempo essa saciedade dura?
né? Até o próximo carro lançar novo, até o próximo smartphone, até a próxima casa mais bonita. Então é isso que a gente tem que ver. Se eu retiro todos esses bens, o que sobra de mim? Se eu retiro o dinheiro, se eu retiro o carro, se eu retiro a casa confortável, o que sobra de mim? O que realmente eu sou como um espírito reencarnado no caminho do progresso? Essa é a pergunta. Sou eu quem ajuda? Sou eu quem sou ajudado muitas vezes? As mãos amigas que vão nos ajudando e que eu também tenho mãos amigas para poder ajudar. O equilíbrio é a chave de tudo. Certo? Eu vou ficando por aqui, a semana que vem a gente se vê. Um forte abraço e até lá. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.